E partimos para a análise em estúdio com o economista Pedro Brinca, que está connosco. Boa noite, seja bem-vindo ao Fala Portugal. Quão preocupante é esta situação do Credit Bank Suisse e de que forma é que pode contagiar a restante banca? Bem, há aqui duas notas que importa logo dizer à partida. Bem, em primeiro lugar, isto não é 2008. O sistema financeiro hoje está muito mais resiliente, os bancos estão muito mais capitalizados, têm muito mais dinheiro nos seus balanços, para as pessoas lá em casa perceberem, o que os torna muito mais resilientes a este tipo de choques. É importante lembrar que em períodos em que, de facto, as condições económicas estão a deteriorar, em que as taxas de juros estão a subir, os negócios que são menos viáveis e menos rentáveis começam a ter problemas. Okay. Sejam bancos, sejam supermercados, seja o que forem. O caso, e é a segunda coisa que eu queria dizer, o Credit Suisse é um banco que já vinha com muitos problemas para trás. Ele, em setembro, havia uma injeção de capital do Banco Nacional Saudita. Por regulamentos, eles não podem ultrapassar os 10% da participação. Eles entraram já estavam com uma entrada de 9,9% e foi por essa via que eles não puderam ter uma participação adicional no banco. Mas nós estamos a falar de um banco que nos últimos tempos, e dado aquilo que foi dado a conhecer na empresa, teve problemas e escândalos relacionados com espionagem de um ex-funcionário, foram condenados por crime de lavagem de dinheiro, tiveram envolvidos num caso de corrupção em Moçambique, quer dizer, até o próprio CEO se viu envolvido numa polémica na altura da pandemia de quebrar as regras de confinamento de Covid, quer dizer, é um banco que já vinha com alguns problemas, havia a esperança que esta injeção de capital saudita pudesse levar a uma reestruturação, uma reformulação das práticas e aumentar a sua rentabilidade, mas era um banco que já vinha com problemas e que, naturalmente, quando as condições deterioram, entra em problemas. A pergunta que me fez foi se há aqui um risco de contágio. Na minha opinião, creio que não. Aquilo que acontece é que, lá está, mais uma vez, o sistema financeiro hoje é muito mais resiliente, muito mais capitalizado. As próprias instituições, estamos a falar de bancos centrais, estão hoje muito mais alerta e aprenderam muito com a crise financeira de 2008 e não creio que hajam razões para achar que se pode repetir algo parecido. Tal como ouvimos, este Banco Suíço já veio pedir ajuda ao Banco Central do país. O que é que isto significa, Pedro, se a ajuda não chegar? Aquilo que eu ouvi foi uma demonstração pública de apoio. Creio que isso visa resolver um problema inerente do sistema financeiro. Vamos lá ver. Porque é que este tipo de coisas acontecem? Os bancos têm responsabilidades que são imediatas, que são o quê? Responderem perante os depositantes. Eu de hoje para amanhã posso querer ir lá buscar o meu dinheiro. Mas os direitos que eles têm de saque nos seus ativos têm uma maturidade mais longa. São empréstimos a prazo que concedem a empresas ou títulos financeiros como obrigações que pagam ao fim de X tempo. E nesse aspecto, todo o sistema financeiro tem sempre esta fragilidade inerente, que é o quê? Se todas as pessoas forem levantar o dinheiro porque começam a acreditar que o banco não tem condições de continuar a operar, isso só por si provoca a queda do banco. Aquilo que me deu a perceber pela peça e por este pedido de apoio por parte do Banco Central da Suíça é, numa primeira análise, quando se fala, usa a expressão demonstração pública de apoio, aquilo que eu acredito é que eles querem que o Banco Central da Suíça venha a público dizer que conhece a situação financeira do banco, que não existe razão para alarme, ou no limite, até pode acontecer, como foi o caso de Joe Biden nos Estados Unidos, no caso do Silicon Valley Bank, que venha a assegurar de facto quem tem depósitos no Credit Suisse tenha o seu capital garantido para além daquela parte que está segura pelo Seguro Federal de Segurança e que consiga estancar a corrida aos depósitos e então conseguir assegurar a viabilidade do banco. A par da banca temos outros problemas, a inflação, a perda de poder de compra das famílias. Por cá, em Portugal, hoje vimos a DECO, por exemplo, apresentar um conjunto de medidas que poderiam ser aplicadas pelo Governo. Na sua ótica, o que é que era urgente e viável de aplicar já para ajudar as famílias? O que é urgente e viável é perceber que existe um conjunto de famílias em Portugal que estão a passar por situações de privação social. E isso nós, enquanto sociedade, nós temos um pacto social em que existe um limiar de dor segundo o qual nós não aceitamos que o nosso concidadão possa estar sujeito. Esses casos de emergência social têm necessariamente que ser atendidos e devem ser atendidos, não com ajudas indiscriminadas a 90% da população, como foi feito no passado. Diga-se com alguma justiça relativamente ao Governo. O Governo tem vindo cada vez mais a ter as ajudas mais dirigidas realmente a quem precisa, mas é com essas medidas que nós temos que avançar.
Temos a inflação é má para todos, veja-se que a economia o ano passado cresceu 6,7% em termos reais, mas quem vive apenas do seu salário perdeu efetivamente poder de compra, não ficou melhor, ficou pior. 2023 existe um risco real que algo semelhante possa suceder, nós temos que acabar com a inflação. E a maneira que existe para acabar com a inflação, quando temos uma economia em que as pessoas, como um todo, em média, têm mais disponibilidade para comprar coisas, que a economia tem capacidade de os produzir, e isso gera inflação. E não somos ingênuos. A subida das taxas de juros visa retirar poder de compra a famílias, a Estados, a empresas, para retirar a pressão sobre esses preços. Por isso, todos nós temos que passar por alguma dor. Agora, dor que ponha em causa ou que gere situações de privação social, essa, enquanto sociedade, temos que dizer que não e ajudar as pessoas. Mas como é que o Estado poderia controlar toda esta situação? Nomeadamente no setor da alimentação, Sim. que é um dos mais complexos e que abrange toda a gente. O Secretário de Estado, Nuno Fazenda, teve uma intervenção que, na minha opinião, foi bastante feliz relativamente àquilo que o Estado pode e não pode fazer. Por um lado, pode agir na questão da especulação. A primeira vaga, estamos agora a assistir a uma segunda vaga de inspeções, a primeira vaga revelou que havia 5% das inspeções deram origem a casos de processo de crime, por especulação, estamos a falar de balanças que tinham a pesagem errada, estamos a falar de um preço nas prateleiras, outro na caixa, situações que configuram crime. Depois tínhamos outras situações acessórias que também configuram alguns casos de contraordenação, em cerca de 9% dos casos. Por isso, nessa questão, a ASAI está muito bem a fazer o seu trabalho. Depois há uma segunda questão, que é porquê é que os preços estão a subir para além dos casos de especulação? E é preciso ver, porque em alguns produtos é difícil de compreensão. No caso das laranjas, por exemplo, e convido os espectadores a irem à internet, ao Sistema de Informação dos Mercados Agrícolas, que está disponível na internet, e podem ver a cotação dos preços no produtor semana a semana. E, por exemplo, no caso das laranjas, baixaram 35%. Mas estão mais caras na mesma. Quer dizer, como é que nós explicamos isto? Mas, por outro lado, a solução do IVA zero que foi aplicada em Espanha e que Fernando Medina já rejeitou, poderia ser uma solução ou iria não ter grandes efeitos para o consumidor final, como aparentemente estamos a ver no país vizinho? Qual é o problema da descida do IVA? Bem, ponto 1, Portugal tem uma carga fiscal relativamente elevada que eu acho que beneficiaria todos se fosse reduzida, sem dúvida. Agora, olhar para a descida do IVA como uma ferramenta de combate à inflação, na minha opinião, será uma ferramenta extremamente ineficaz por duas razões. Em primeiro lugar, porque a uma descida do preço, aquilo que vai acontecer é que, como são bens que as pessoas não conseguem substituir e trocar facilmente, quem vende tem muito mais capacidade de subir o preço e embolsar essa perda de receita do Estado, que é a diminuição do IVA. E depois é o segundo efeito, não é? Que é, se o Estado perde receita fiscal, perde mais uma arma para poder ajudar realmente quem precisa. Seria desejável uma descida dos impostos, um alívio fiscal para os portugueses, mas não será por isso que será eficaz no combate à inflação. Muito bem. Pedro, muito obrigado. Obrigado, e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Boa noite.